geografia de hoje a gente vai falar sobre a vegetação, sobre a vegetação do nosso Brasil. Primeiro a gente vai entender o que é vegetação e depois a gente vai lá, saber quais os principais tipos de vegetação de um lugar. Então vamos lá. Sem mais demoras, a aula de geografia está começando. Olá você! Então, na aula de geografia, eu vou começar a falar assim porque eu vou precisar explicar algumas coisas, né? Deixa eu tirar o óculos aqui para não fazer muito reflexo, rapidinho. Puxa, colocar aqui muito bem. Então, o que é vegetação? Vegetação é um conjunto de plantas, de um determinado lugar. Cada lugar tem um tipo de vegetação. O Brasil, por exemplo, tem algumas, muitas. A gente não vai trabalhar todas elas, né? A gente vai ver só as principais. Muito bem. Então, uma vegetação... Ai, meu olho coçou agora. Voltei. Então, uma vegetação, para ela nascer, ela vai, depender muito de vários aspectos. Que aspectos são esses, professor? Esses aspectos são o clima, o tipo de solo, o tipo de a altitude, se ela está num relevo alto ou num baixo. Então, isso são coisas que vão influenciar, não é? Tem plantas que se adaptam, em vários lugares. Tem outras que já são mais complicadas, mais difíceis, não é? Muito bem. Há plantas que só vão ter no Brasil, plantas que só vão ter em outros países, em outros lugares, ou plantas que vão ter aqui e vão ter lá. Plantas que eram de outro lugar e foram trazidas para cá. Um exemplo, cana. A cana de açúcar, ela não é original do Brasil. Elas foram trazidas pelos europeus para cá e eles fizeram enormes plantações, não é? O café também não é original aqui do Brasil. Foi trazido de fora. Uva, maçã também, não é? Então, e professor, e como o senhor falou que depende de ter planta que dá num lugar e dá no outro, mas depende da região, não é? A gente às vezes não consegue plantar um pé de uva ou um pé de cereja, não é? Aqui no Nordeste, em qualquer lugar do Nordeste, não é porque o clima é muito quente e às vezes são plantas que precisam de um lugar mais frio, não é? Muito bem. Então, principalmente a framboesa, calma, Giovanna, framboesa. É um tipo de fruta que não dá aqui, né? Ela precisa de um clima mais friozinho. Enfim, gente, é isso. Então vamos agora para a nossa explicação, né? Depois tem os nossos exercícios. Muito bem. Vegetação. Conteúdo da aula. Nessa aula vamos falar sobre a vegetação. Você vai entender o que é vegetação, saber por que certos lugares dão certas árvores e em outros não. Saber quais são os principais tipos de vegetação do Brasil. No ponto 1, a gente vai falar sobre vegetação. No ponto 2, os tipos de vegetação. E no ponto 3, a vegetação do Brasil. Ponto 1, vegetação. Podemos entender a vegetação como um conjunto de plantas de um determinado local. Assim, cada local, país ou região vai ter um tipo de vegetação. Deixa eu explicar isso direitinho. Não é? Vamos ter como exemplo o Cabo de Santo Agostinho. Não é? Tem lugares no Cabo onde a vegetação é de um jeito e lugares onde a vegetação é outro. Não é? Um exemplo aí, em Ponte dos Cavalos, que faz parte do Cabo de Santo Agostinho. Temos a vegetação de mangue. Não é? Já em outros lugares vamos ter o que? A vegetação de Mata Atlântica. Não é? Em outros lugares, uma vegetação litorânea. Então, um determinado lugar pode ter vários tipos de vegetação também, ou não é, um certo tipo de vegetação vai ser característica de um lugar e de outro não. E a gente vai entender isso por quê. Tipos de vegetação. Por causa dos diferentes tipos de clima e solo, a vegetação muda. E aí temos aí uma
imagens mostrando uma variação de vegetação bem diferente, não é? Vejam esse tipo de vegetação. Ela é bem comum na Europa, com os arbustos e árvores grandes. E as árvores grandes não ficam perto uma das outras. A gente pode ver que as árvores grandes, né, esses pinheiros, eles ficam mais separados uma das outras. E os arbustos, eles são mais recolhidinhos, são mais fininhos e sempre subindo para cima. Então, devido ao clima, né, as árvores que mais vão nascer por lá é esse tipo. Professor, só dá esse tipo de planta lá? Não, existe outro. Mas aí eu só quero que vocês tenham uma noção da diferença. Aqui temos um exemplo de floresta equatorial. Ela é bem mais fechada, ou seja, as árvores ficam muito perto uma das outras e são bastante altas. Então a gente vê que há uma diferença naquele tipo de vegetação anterior para esse aí. A gente vê que essa é uma floresta mais fechada, as árvores são mais pertas e mais altas, não é? Fazendo com que a mata seja o que a gente chama de mata fechada. Já nas savanas africanas, há muita vegetação rasteira, ou seja, aquelas que ficam bem baixinhas, não é? E as árvores têm geralmente tronco e galhos retorcidos, como a gente vê aí, ó, né? As árvores com galhos e troncos retorcidos e a vegetação é bem rasteira, bem graminha. Vegetação do Brasil. Então agora a gente vai entrar, não é? Falar um pouco sobre alguns tipos de vegetação do Brasil. Primeiro, começando com a floresta amazônica, né? Que está presente em toda a planície amazônica. É um exemplo de floresta equatorial. Sério, professor? Sério, sim. Né? A maioria das árvores da floresta amazônica sempre ficam perto uma das outras, não é? São bem altas, não é? E é uma característica lá porque o clima lá é quente e úmido, né? A gente, ô professor, mas aí eu estou vendo algumas árvores retorcidas, meia tronchas. Como é que é isso? Mas a predominância lá são de árvores altas e sempre perto uma das outras, né? Então vamos agora Mata Atlântica, né? Cobria quase todo o litoral brasileiro. É considerado um dos maiores ecossistemas do mundo. Professor, por que cobria? Porque a gente ainda vai ver na próxima aula, na aula de revisão, né, que a vegetação natural do Brasil está desaparecendo. E uma delas que mais desapareceu foi a Mata Atlântica, não é? Que também ela lembra um pouco com a floresta amazônica, né? Porque devido ao clima tropical, mas tem características um pouco mais diferentes. Caatinga, não confundir com caatinga, é caatinga, não é? Muito bem. É uma vegetação comum do semiárido, com muitos cactos e árvores adaptadas ao calor, não é? Então, quem já foi no interior, no sertão, por lá, vê que tem muito desse tipo de planta, né? E que a maioria das árvores são sempre mais secas ou então com grau. Se você torar, né, algumas delas, elas têm muita água, retém muito líquido, que é para poder sobreviver. Muito bem. Aí a gente vai agora para o cerrado, né? Professor, essa imagem aí do cerrado lembra a vegetação lá da África. Lembra sim, não é? Então vamos ler aí. É uma vegetação parecida com as savanas da África, mas a vegetação rasteira é mais alta. A gente viu lá na foto da vegetação africana que a vegetação é bem baixinha. Já no cerrado ela é maior, não é? Temos aí a mata de pinhais, não é? Que é os pés de pinheiro, alguns. Existem vários tipos de pinheiro, né? Presente no sul do país. Lembra a vegetação da Europa devido ao clima frio. E lembra mesmo, né? As árvores mais separadas, não é? Com aquela graminha meio com os arbustos meio altos e coisa e tal, não é? E isso porque o clima do sul do país é um pouco parecido com o da Europa. Chegamos aí agora na vegetação do Pantanal,
Que a vegetação do Pantanal ela vai dar uma misturada, né? Vai misturar matas e áreas alagadas onde nascem plantas aquáticas, né? E a gente vê aí na imagem que tem muito, como se fosse açudes, né? Lagoas por aí, mas na maioria dessas lagoas, algumas delas, né? Vai ter plantas aquáticas. Nessa aí eu não coloquei, mas fica aí a curiosidade e a dica para você dar uma pesquisada e achar, né? Vegetação do Pantanal. E vamos agora para o nosso resumo. Não é? Vimos que vegetação é um conjunto de plantas de uma determinada região e que, devido ao clima e ao solo, ela pode variar. Vimos os principais tipos de vegetação do Brasil. E quais foram esses? Floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Mata de Piais e vegetação do Pantanal. Fim. Por hoje é só. Beijos do tio.